Só voltando aqui, pessoal, eu peguei essa parte aqui da internet que eu achei ela bem interessante, bem explicada, porque está falando sobre alguns poucos poetas que se aderiram ao poema Haikai, tá? Então, por isso que eu escolhi esse aqui, porque eu achei interessante. Mas tem outras fontes que vocês podem pesquisar, sabendo que vocês podem pesquisar por conta própria, tá? Não precisa, assim, o professor pedir que vocês façam essas buscas, tá certo? Então, é um dos que eu achei aqui também, porque fala, assim, muito rapidamente sobre o autor, né, que são esses poetas, que são poucos. O que foi falado anteriormente foi o Paulo Leminski, que é o mais famoso entre todos. Tem o Milor Fernandes e o outro é o Guilherme de Almeida. Turma, sempre que vocês forem ler algum poema, algum texto, algum filme, é muito importante às vezes vocês saberem um pouco sobre o artista, o personagem, né? Independente se é artista ou não. Uma coisa que eu acho bastante interessante, de vez em quando eu assisto alguns documentários falando sobre as vidas de certas pessoas, alguns acontecimentos, né? Apesar que não tem nada a ver com isso aqui, mas é porque eu me lembrei, eu gostaria de falar para vocês. Aí, geralmente, por exemplo, tem os documentários que falam sobre assassinos, serial killers, ou pessoas que passaram por grandes tragédias, aí fala um pouco sobre o passado dessa pessoa, né? Ou fala sobre a biografia ou sobre a família da pessoa. Eu acho bastante interessante que às vezes nos ajuda a entender o comportamento da pessoa, ou ajuda a entender assim as reações, né? Então eu acho bastante interessante. No caso, Milor Fernandes, ele nasceu em 16 de agosto de 1923, na cidade do Rio de Janeiro, e faleceu no dia 27 de março de 2012, não tem tanto tempo, né? No Rio de Janeiro também. Ele foi humorista, dramaturgo, desenhista, escritor e jornalista. É aquilo que eu falo para vocês. A pessoa tem que saber fazer muitas coisas, né? A pessoa tem que ter, no mínimo, dois tipos de renda. Dizem, né, os economistas, né, pessoas assim que falam assim, da pessoa ter uma estabilidade. Não é necessariamente a pessoa ser rica, que ser rica é muito difícil. Mas assim, uma forma da pessoa não viver mendigando, a menos que ela receba muito bem no seu salário, né? Que ela tenha uma renda muito boa, que ela tenha uma vida financeira assim estável. No geral, é bom que a pessoa tenha pelo menos duas fontes de renda, né? Que a pessoa, na maioria das vezes, a pessoa consegue se destacar duas, três, quatro, cinco coisas. Que a pessoa não fique só numa única coisa só, né? Porque de repente, na hora de dificuldade, né? Assim, outra coisa que não tem nada a ver aqui também, mas que sempre eu gosto de ressaltar aos meus alunos. Olha só, Milor Fernandes, ele era humorista, ele era dramaturgo, desenhista, escritor e jornalista. Então era um homem que tinha uma vida financeiramente instável, provavelmente, né? Quer dizer, caso ele viesse perder dessas rendas dele, ele não estaria desesperado. Turma, ele escreveu, entre outros livros, coletânea Haikai. Se vocês observem, aqui Haikai já está escrito de outra forma, tá? Está escrito separado, né? Tem um hífen, tá escrito aqui com um K, né? Com H, vamos ver aqui. O Haikai aqui. Aqui é com H, mas não é separado e é com C, tá vendo? Então vamos lá. Milor Fernandes. Então, esses pequenos poemas aqui foram escritos entre 1959 e 86. Exótico, o chale da velha na jovem que é apotético. Lembrando que o Haikai, dependendo da situação, ele vai falar sobre natureza, e tem autor, né, que trabalha assim de uma forma meio um pouco mais audaciosa com ele, tá? Mas sempre lembrando, olha só, três linhas, olha, uma, duas, três. Olha, entre o pingo e o outro, a chuva não molha. Muito embora aqui, gente, esteja junto, é outro poema, tá? Aqui tem um pontinho. Prometer e não cumprir, tá aí viver. Aí nós vamos entender o que quer dizer isso aqui. No ai do recém-nascido, a cova do pai. Olha só que profundo, né? O que querem dizer isso aqui? No primeiro haikai, refere-se sobre a diferença entre as gerações personificadas por uma mulher velha e por uma jovem.
Essa diferença é delineada por um chale, que ao ser usado pela mais velha, confere-lhe um ar exótico, ao passo que se usado pela mais jovem seria algo extraordinário mais do que exótico. Exótico, o chale da velha na jovem é apotético. No segundo haikai, nota-se a expressão de temáticas muito caras aos autores desse estilo, a menção a elementos da natureza. No haikai em questão, a chuva, quando vista da forma de seus pingos espaçados, não seria capaz de molhar como quando encarrada em sua totalidade. Pessoal, olha só. No segundo haikai, a expressão temática, olha, os autores do estilo, elementos da natureza, que a ideia é essa, trabalhar os elementos da natureza, né? Ou as estações do ano. Então, olha, entre um pingo e outro, a chuva não molha. O terceiro, eu lírico. Quem é o eu lírico? O personagem, né? Que conta, que vê, que vivencia. Apresenta uma máxima segundo a qual não há quem prometa o que possa cumprir. Então, é esse terceiro aqui, ó. Prometer e não cumprir, tá aí viver. Então, vocês observem que realmente é outro poema, com tão poucas linhas, com tão poucas palavras. No último haikai da seleção, observa-se o choro de dor do filho recém-nascido. Representa para o pai a morte, tamanha a vontade de que o bebê não experimente nenhum sofrimento. No ai do recém-nascido, a cova do pai. Olha só o tanto que é profundo, né? É bastante profundo. Guilherme de Almeida, outro também considerado famoso. Vocês observem que nesses aqui não existe título, né? Teve uma vez que eu dando aula, eu falei que o poema geralmente é uma coisa tão livre que dependendo, pode ser que não tenha título ou que comece com letras minúsculas, tá? Então, quando eu falo para vocês que o poema é livre, então, né, vocês observem que nós não temos ponto final, quer dizer, ele não tem exatamente a obrigatoriedade de respeitar regras. Porém, eu sugiro que sim, porque depois pode ser tão difícil a pessoa tentar defender, né? Mas eu não coloquei ponto por isso, eu não coloquei letra maiúscula por aquilo, eu não coloquei título por isso, né? Então é melhor que ponha. Eu prefiro que ponha, tipo essa pessoa aqui, olha, aqui esse autor já começou com letra maiúscula, né? E agora aqui ele não só começou com letra maiúscula, como ele colocou os pontos, os títulos, e como também ele colocou os pontos necessários, né? Eu prefiro que seja assim, tá? Porque depois a pessoa dar conta de defender isso aqui pode ser não tão fácil, tá certo? Turma, Guilherme de Almeida, nascido em 24 de julho de 1890 na cidade de Campinas, falecido em 69 em São Paulo, capital. Poeta, um dos mais imortais da Academia Brasileira de Letras, além de escritor, foi advogado, tradutor, crítico literário e jornalista. Olha só quantas coisas que ele foi, né? Normalmente a pessoa que tem mais funções, que tem exerce mais atividades, ela tem uma tendência maior para crescer, para se destacar, tá certo? Então, ele escreveu essa obra, estas obras, né, claro, que tem muito mais do que isso. Chuva de primavera, vê como se atraem nos fios os pingos frios, e juntam-se e caem. Olha só que profundo, com poucas palavras fala tanta coisa, né? Infância, um gosto de amora comida com o sol, a vida chamava-se agora. De noite, uma árvore nua aponta o céu, numa ponta brota um fruto. A lua, olha só que interessante. Aí aqui vem explicando, né, o motivo, o que está querendo dizer esses poemas. E ainda nós temos aqui também esse Paulo aqui, que eu tinha esquecido de falar dele, Paulo Franchetti. Ele nasceu no interior de São Paulo em 1954. O autor também é crítico literário, professor universitário, destaca-se na atualidade como um dos mais expressivos tradutores de haikai no Brasil. Produtores. Entre as obras, ele publicou em 1990 a antologia Haikai. Então, nós temos aqui Primavera, Aru. Na tarde abafada, só a voz de uma galinha que botou um ovo. Verão, Natsu. Com que certeza voam todas as
vão todas para o oeste, garças desta manhã. Com toda certeza, não, desculpem, com que certeza? Outono, aqui, o outono chegou, mais distantes e azulados, as mesmas montanhas. Mais distantes e azuladas, as mesmas montanhas. Manhã de frio, se fosse menino escrevia meu nome no vidro. É muito profundo, né? Com poucas palavras. Então, pessoal, vou passar... Nós vamos dialogar mais na nossa aula, né? Porque os vídeos vão ficando muito compridos, vai ficando cansativo. Mas eu acredito que vocês já têm a ideia, tá certo? Vamos para a nossa aula, então?